Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, a lição falando sobre o avivamento. E já chegamos na lição de número 5, datada do dia 29 de janeiro de 2023, com o título O Avivamento na Vida da Igreja. O texto áureo está em Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A introdução diz que nos primórdios da igreja, a igreja primitiva, havia um avivamento. As pessoas estavam empenhadas com o evangelismo, a pregação da palavra, e através da mensagem salvífica vinha acompanhado os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo e as curas divinas e os milagres estavam presentes na vida da igreja, de tal forma que a igreja crescia e se destacava no meio da sociedade. O primeiro tópico da lição, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, tem como subtópico o chamado abrangente de Jesus. Qual que é o chamado que abrange as pessoas da sociedade, pelo qual Jesus chama, quando ele diz assim: vinde após mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse chamado é para arrepender-se. Ao cristão que se arrepende, quando ele ouve a mensagem do Evangelho, o Espírito de Deus tem o poder de fazer com que ele reconheça que é um pecador, se arrependa dos seus atos pecaminosos e então receba o perdão. E a partir daí, ele é batizado. O batismo com o Espírito Santo é para os salvos. A presença do Espírito Santo é para aqueles que já estão salvos. Você pode observar nas palavras de Jesus, quando ele disse para uma multidão, ou até mesmo para os discípulos: eu vou, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então o mundo não pode receber, porque não vê, porque não conhece, porque não se arrependeu, porque estão em pecados e precisam arrepender-se, precisam ouvir, precisam de fé, precisam da conversão, a obediência da palavra. O chamado aqui, que está dizendo o chamado abrangente de Jesus, é para as pessoas obedecerem a sua palavra salvífica, os seus mandamentos. Por isso que ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Então, a partir daí, há a santificação, que é a separação das coisas mundanas, que a santificação ela é imediata, no momento que aceitamos Jesus, somos separados do mundo, e é progressiva. Vamos a cada dia distanciando das obras, das atitudes mais e se aproximando mais de Deus, uma caminhada em direção à estatura completa de Cristo. E no segundo ponto do primeiro tópico, a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem a manifestação sobrenatural do Espírito de Deus foram os discípulos. O texto de Corinto diz que foram quase ou mais de 500 irmãos que estavam presentes no momento que Jesus foi assunto ao céu. E para esses mais de 500 que viram Jesus, na época de Paulo, ele diz assim: muitos ainda estão vivos. A promessa de Jesus é permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É um revestimento de poder. Então, eles estavam no cenáculo quase 120. O texto de Atos diz eram quase 120 pessoas. Muitos haviam desistido de continuar buscando o batismo. E então, de quase 500 ou mais de 500, na época da ascensão de Jesus, no dia do Pentecoste,
Quase 120 estavam presentes. Os demais desistiram ou não iam, ou esqueceram da campanha da busca de Jesus. E o texto diz assim, que eles foram revestidos de poder, foram vistas línguas como que de fogo repartidas sobre cada um deles, e cada um começou a falar na sua própria língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E a multidão que estava em Jerusalém veio ver aquele acontecimento, veio correndo. Então aqui nós observamos que o texto diz assim, o texto que descrito por Lucas, diz que o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Então, o que nós observamos aqui é que há um fator interessante, que a promessa do batismo com o Espírito de Deus, ela é atemporal. A abrangência é atemporal, não tem uma temporalidade, não tem um tempo específico e depois cessa, como alguns acreditam. A perene promessa do Espírito Santo é para todos, de todas as épocas, de todas as culturas, todas as geografias. Qualquer etnia, o índio, o japonês, o brasileiro, o africano, todos podem receber o Espírito Santo. Que época? De todas as épocas, desde que aconteceu lá no dia de Pentecoste até a atualidade, a promessa ela é atemporal, acultural. E o terceiro ponto do primeiro tópico fala do engano dos cessacionistas. E o pastor Linaldo ele é bem específico em dizer que o cessacionismo ele é uma corrente teológica da teologia reformada, ou chamado também das igrejas históricas, os reformados, os históricos, os que se apoderaram da reforma, dizendo que a reforma era um deles, como se os pentecostais também não participassem da reforma, e os pentecostais participaram da reforma, até porque acreditamos que a promessa do Pentecoste não foi só para a igreja primitiva e depois cessou, e alguns dizem, inventaram na Rua Azusa, na década ou no século XIX, inventaram o pentecostalismo. Não, durante esse período de Jerusalém até a Rua Azusa, há fenômenos históricos de que as pessoas continuaram recebendo o batismo ou a experiência pentecostal. Há relatos, há livros como Vozes do Pentecoste, do historiador Vinson Sina, e ele, através da teologia histórica, traz esses relatos, então não cessaram. Mas os cessacionistas dizem que isso cessaram na igreja primitiva, dizem que os dons espirituais cessaram e que o batismo com o Espírito Santo foi para aquela época, e o pastor Elinaldo está dizendo que eles fazem uma ginástica de interpretação bíblica para poder justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo do Espírito Santo é a própria conversão, que no momento do batismo ou que no momento da conversão, que o indivíduo aceita Cristo, já é o batismo. E citam Paulo que todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. E há uma diferença entre conversão, entre receber o batismo, entre receber o Espírito no momento da conversão e posteriormente, para os já salvos, ser batizado com o Espírito Santo. Então, conversão é uma coisa, ser cheio do Espírito outra, e ser batizado com o Espírito de Deus é outra questão. Até porque nós observamos que quando Jesus ele ressuscita, ele vai até onde estavam os discípulos e disse para os discípulos, recebeu o Espírito de Deus e soprou sobre eles. Soprou sobre eles. E eles receberam o Espírito de Deus. Então, todos aqueles que aceitam Jesus recebem o Espírito de Deus. Nós somos templos e morada do Espírito. Mas mesmo assim, depois dos discípulos serem convertidos, terem recebido o sopro do Espírito e terem o Espírito sobre sua vida, Jesus diz, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles já convertidos, já com o Espírito de Deus na vida, foram em busca do revestimento. E enquanto buscavam, foram revestidos e falavam em outras línguas. Então são três coisas totalmente diferentes. O cristão pode aceitar Jesus,
A pessoa pode aceitar a Cristo, ser convertida, e de imediato o Espírito fazer parte na vida dele, começar a morar na vida dele, e mesmo assim ele precisar buscar o batismo com o Espírito Santo. Há uns que no momento da mensagem estão aceitando a mensagem, pessoas que não são cristãs, e de fato, quando aceitam no coração, antes de fazer a confissão de fé, dizem eu quero, podem ser batizados no momento. E há aqueles que se tornam cristãos, aceitam a Cristo e levam tempo para receber o batismo do Espírito Santo, mesmo que já tenham o Espírito, porque no momento da conversão, o Espírito vai fazer morada na sua vida. Então são coisas diferentes. E o texto está claro, como diz o texto aqui, né? Para tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, diferente da salvação. São coisas distintas, são coisas diferentes. Transbordam os limites da Igreja Apostólica, tanto na questão histórica, há relatos históricos, quanto na atualidade, quanto na promessa bíblica. Para tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Deus está chamando pessoas hoje? Está chamando pessoas. Para salvação, conversão e batismo, sim, chama pessoas na atualidade. Então, portanto, nós, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito como evidência física do falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo é acompanhado de falar em línguas, evidências. Precisa falar línguas, bem como a atualidade dos dons espirituais. A atualidade dos dons é para a igreja hoje. Você quer receber os dons de curar, operar os milagres, profetizar, é um dom. Busque de Deus e você vai receber. Como o texto diz, buscai com zelo os melhores dons. E Deus tem os melhores dons. Então, vamos buscar esses dons para poder estar ativos na igreja, operando através de Cristo e do Espírito os milagres. É a providência divina na vida da igreja. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo, comece a buscar e Deus vai te batizar insistentemente e acertadamente. Pede para Jesus, para Cristo, te batizar com o batismo com o Espírito de Deus e você vai falar noutras línguas conforme o Espírito conceda que você fala. É assim que nós pentecostais acreditamos. Não acreditamos no sensacionismo, mas Deus confirma a sua palavra através dos milagres e das maravilhas. No segundo tópico da lição, o dinamismo da Igreja Apostólica. E o primeiro ponto do segundo tópico, a igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir a partir do Pentecostes, do ponto de vista histórico. Naquele momento que eles estavam ali no Pentecostes, a igreja foi revestida e começou as suas atividades agora na nova era do Espírito, na dispensação do Espírito. No Antigo Testamento, a dispensação de Jeová, do Pai, apesar do Espírito estar presente em algumas pessoas específicas. Depois é a dispensação do Filho, o Emanuel, o Deus conosco, apesar do Espírito estar presente, inclusive na vida de Jesus. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito nele habitasse. Ele tinha toda a plenitude. E repartiu o Espírito com os discípulos, recebei o Espírito. E soprou sobre eles o Espírito e os discípulos foram cheios. E agora, na inauguração da igreja, todos foram batizados. E todos que quiserem buscar, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Então nós vemos essa situação aqui nesta lição, neste segundo ponto. No momento do tabernáculo, o que culminou foi a glória sobre o tabernáculo. Na vida da igreja, deixando o tabernáculo sendo igreja, o que culmina é o avivamento, o maior avivamento, o falar em línguas, o maior avivamento histórico, o maior acontecimento, o batismo com o Espírito Santo sobre a igreja. E os milagres que se sucediam com a pregação dos discípulos. O segundo ponto do segundo tópico, a igreja depois do Pentecoste. Então, os sinais do poder de Deus em Atos dos Apóstolos, eles aconteciam comumente. Era a conversão, batismo em águas ou batismo com o Espírito Santo, sempre vindo sobre as pessoas do Pentecoste.
ou de Jerusalém, porque eles foram para Jerusalém, para a Judéia, Samaria, e foram pregando até os confins da terra. E tudo em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, é que eles iam pregando e ensinando as pessoas. E o texto diz que a igreja de Jerusalém permanecia na perseverança da doutrina, quer dizer, do ensino de Jesus através dos discípulos, permaneciam na comunhão, viviam em comunhão, tudo que eles tinham era comum, inclusive a ajuda aos necessitados, e na oração. Oravam juntos. A oração coletiva faz parte do avivamento. Nós sabemos que as pessoas oram em casa, oram em particular, têm os seus momentos de consagração, mas o orar coletivo, a igreja permanecer unida em comunhão, na doutrina, na oração, é o avivamento, é o que nós estamos fazendo na atualidade, ou estamos começando a fazer, a voltar-se para essa realidade. Valorizar a doutrina, perseverar na doutrina, isto é, nos ensinos da palavra, nos ensinos dos apóstolos, no fundamento dos apóstolos, e na comunhão, ter essa comunhão, o comer junto, ter essa afetividade, o cuidado com as pessoas e orar. Orai sem cessar. A oração é a chave que abre a porta dos céus, é aonde nós temos um diálogo com Deus, onde nós nos aproximamos de Deus, pedimos para Deus algo e Ele nos ouve segundo a sua vontade. Então aqui nós observamos que o avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Na esfera espiritual, que é a piedade, as pessoas serem pias, serem justas, a santificação, o arrependimento, a regeneração, é a área espiritual que o avivamento produz na vida da igreja. A palavra de Deus, quando nós abrimos a palavra e começamos a ensinar profundamente como ela é, buscando de Deus a capacitação para ensinar, produz efeito na vida da igreja a palavra, a doutrina. E levar a igreja a orar. O líder espiritual, ele deve convocar a igreja para a oração. Vamos orar. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos. Hoje em dia, na correria da igreja, na correria das pessoas, muitos na igreja chegam tarde dos seus serviços, trabalham longe. Hoje o mercado, ele já buscou as famílias para ele. Então tem o pai de família, tem a mãe, tem os filhos trabalhando diuturnamente. E quando chegam é no momento do culto, no momento da palavra. Mas não justifica que logo após o culto tirarmos um momento para a oração coletiva, para que a igreja permaneça na palavra, na comunhão e na oração. Porque daí o avivamento estará sempre presente na vida da igreja, promovendo mudanças, promovendo a paz, o amor e a alegria do Espírito de Deus para a nossa vida. E a segunda área que o avivamento produz é a área social, que é comungar com os outros, que é suprir a carência. Por isso que a igreja primitiva, ela separa para si os diáconos. Qual que era a função dos diáconos? Primeiro, o Espírito Santo separou, pareceu bem ao Espírito Santo separar, né? O Espírito Santo, quem leva os discípulos, os apóstolos a separar os diáconos. Filipe, homem cheio de fé e de coragem. Estevão, homem cheio de fé e de coragem. Nicanor, Timão, Prócoro, Pármenas. E esses homens eram homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, foram separados. Para quê? Para atender a obra social, para ver o órfão que precisava de suprimentos, de abrigo, para analisar a vida das viúvas que realmente eram viúvas, que não tinham um filho, um parentesco que pudesse ajudá-la. Então, através dos diáconos, através da visitação dos diáconos e através dos suprimentos que eles levariam, a igreja estava ajudando diretamente essas pessoas, aos órfãos, às viúvas, aos pobres, aos necessitados. Jesus foi quem disse: os pobres sempre tendes convosco. Então sempre teremos pobres,
Deus conosco e sempre vamos estar estendendo as mãos para Ele com a área da carência social. E a igreja pode fazer ou desempenhar muitos papéis sociais na sociedade, não só na questão da carência, mas na questão do envolvimento da sociedade com os seus ensinos, sejam os ensinos educacionais, através de colégios, de faculdades, sejam cursos, sejam atitudes, sejam promovendo o evangelho através de rádio, através dos meios sociais, através da evangelização de programas, de tantas outras formas, como literaturas, jornais, que podemos chegar até a sociedade. Às vezes eles não podem ir ao templo, não querem ir ao templo, mas nós vamos até eles através das redes sociais, através de rádio, de jornais, de livros, de revistas, e assim eles podem, através de um folheto, de uma mensagem na praça pública, ouvir o Evangelho e então ser atendido na sua carência social, porque às vezes a carência de uma pessoa não é o dinheiro, mas é a carência de uma afetividade, a carência, se não for de um suprimento, é de uma palavra, de uma leitura, de um norte, e a igreja pode ajudar as pessoas a alcançar os seus objetivos desta forma, tanto nas áreas espiritual quanto na área social. E o terceiro e último tópico da nossa lição é um ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada no poder, nos sinais e nos milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, porque o maior milagre é o milagre da salvação. Quem pode convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem convence. Enquanto nós pregamos, eles vão ouvindo e vão crendo, porque o texto da Bíblia diz assim, que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é salvífica, a fé que salva, a fé que produz crença, que produz credibilidade naquilo que estamos pregando. Então, por isso que é necessário pregar a tempo e pregar fora de tempo, porque quando nós estamos pregando, o Espírito de Deus está trabalhando na vida do pecador, e ele vai sendo convencido que precisa de uma mudança, que precisa de uma libertação, e ele vai sendo, então, mudado, a fé vai aumentando, o Espírito opera fé na vida deles, vai crendo naquela mensagem salvífica. Então, o crer é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, nós devemos pregar a palavra de Deus. Então, a partir do momento que ele se arrepende e diz, eu quero ser uma nova criatura, acontece o maior milagre. O maior milagre é o milagre da salvação. Cristo é quem salva. Cristo é o Salvador. E as pessoas então têm os seus pecados perdoados e eles arrependidos tornam-se novas criaturas, com novas atitudes, novos pensamentos, uma nova vida, e é o novo crente. Esse é o novo homem que a Bíblia fala. E os milagres também podem ser pela expulsão de demônios e imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados. O avivamento acontece dessa forma. Expulsão de demônios. Jesus Cristo disse em Mateus 12, 28, se eu expulso demônios é porque é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus chega com poder. Ele disse para o discípulo, na verdade nenhum de vocês verão a morte sem que vejam o reino de Deus chegar com poder. Nós vemos isto, nós vemos Paulo expulsando os demônios que estavam atuando na vida das pessoas. Jesus fez isso, sai dela quando ele expulsou o demônio, ou os demônios, que era uma legião da vida do homem de Gadara, que é chamado Gadareno, nasceu em Gadara, o Gadareno. Então expulsou os demônios da vida dele, e o texto das Escrituras fala que foi vista ele em sã consciência, agora vestido e ouvindo Jesus. Então, a expulsão de demônios é através do poder, do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios. O nome de Jesus tem um poder, o poder de expulsar os demônios que estão atuando na vida das pessoas para causar o mal. A cura divina, as pessoas serem curadas. Nós observamos o cego
o coxo, o aleijado e tantas outras pessoas que a Bíblia descreve como foram transformadas a sua vida através do milagre. E a história da igreja está recheada de milagres. A história da Assembleia de Deus, ela também vinha com a expulsão de demônios, com a libertação das pessoas, dos vícios, das drogas, do pecado e também a cura divina. Acompanhava a igreja a cura divina. Nós não podemos parar de mostrar que Cristo salva, Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. É o quádruplice do Evangelho de Jesus. O segundo ponto do segundo tópico, autenticado por Deus. O ministério ungido não se envolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos. Dentro dos padrões da hermenêutica, da exegética, da homilética, não. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. É preciso que aconteça como aconteceu com Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, como Marcos disse, confirmava a palavra deles com o quê? Com sinais que se seguiam. A partir do momento que os discípulos iam pregando, ia acontecendo os sinais, o poder de Deus. Portanto, o modelo de pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais, pelos prodígios de Deus, pelas maravilhas. Estudar é interessante, mas a formação acadêmica, ela não te capacita para ser um obreiro. Nem todos os acadêmicos eles têm condições de estar diante da igreja. Nem todos que formam na academia, que tiram um bacharel em teologia, que aprendem hermenêutica, exegese, homilética, e já saem aptos para evangelizar. Mas são ferramentas que aprimoram, trazem a perfeição. O que te capacita para a obra de Deus é a chamada do Mestre. E você atendeu o chamado. Aí você está preparado através dessas ferramentas e Deus vai confirmar o teu chamado com com esses sinais que vão seguir a tua vida. Jesus Cristo confirmava a igreja, com sinais quando eles pregavam, mas os discípulos foram capacitados aos pés de Jesus, aprenderam teologicamente, aprenderam a mensagem, aprenderam qual que eram os objetivos da salvação, qual que eram os objetivos deles para a igreja, eles aprenderam, mas o Espírito Santo que capacitava, que autenticava. Se você é um acadêmico e não tem o Espírito de Deus, entende das ciências, da interpretação, da exegese, etc., mas não tem o Espírito de Deus, falta-te o Espírito Santo, falta-te Deus na vida, para que você seja autêntico através do Espírito Santo. São ferramentas que nós carregamos, as questões acadêmicas são necessárias, mas o principal objetivo é Cristo através do teu preparo. É o Espírito através do teu preparo. Ele é quem dá o ultimato, ele é quem te capacita. Ele é quem nos deixa aprimorados para, com estas ferramentas acadêmicas, exegéticas, hermenêuticas, homiléticas, você então ser aprimorado para a obra através do Espírito de Deus. O terceiro ponto do terceiro tópico é glorificar a Cristo. Quer dizer, o nosso ministério glorifica a Cristo. Muitas pessoas têm se autoglorificado. Tem dito, eu ganhei tantas almas, mas e o nome de Cristo? E a honra e a glória é para Cristo. Você é apenas um instrumento, e não devemos se gloriar nisso. O Senhor declarou que a missão do Espírito é glorificá-lo. O Espírito glorifica o Filho, vai levar a glória para o Filho. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo deve ser glorificar a Cristo. Qual que é o teu ministério? É de pregação? Que essas pregações glorifiquem o nome de Cristo. É de ensino, é de oração, de intercessão, de curas, de milagres. Todos estes devem glorificar ao nome de Cristo, não o teu. O nome de Cristo deve ser glorificado através da tua vida, que é uma ferramenta, que é um instrumento que leva a glória para Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado
na nossa vida. Deus nos glorifica. Deus em Cristo, é quem deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade. Nós somos instrumentos de Deus. Então a capacitação vem dele, o poder vem dele, o revestimento é dele, os dons concedidos por ele, a produção do fruto é do Espírito dele, tudo é para ele e por ele e através dele. Então nós precisamos ter esse entendimento que o que nós fizermos, tudo quanto fizerdes, seja para a glória de Deus. O nome dele deve ser glorificado através da nossa vida. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Cristo. Toda honra, toda glória é para ele. Concluindo a nossa lição, a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo com o Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores. Até porque os pregadores tinham poucos conhecimentos. As pessoas até admiravam a Paulo. Quem são estes? Não são os discípulos? Não são os pescadores? E quem ensinou isso a eles? O Espírito que havia capacitado. Então aprendemos com isso, né? O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito de Deus, o poder que caiu sobre a igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Se nós quisermos buscar poder, busque o poder de Deus. Quisermos buscar milagres, prodígios e maravilhas, vamos buscar através do Espírito de Deus. A igreja, para continuar avivada, deve buscar o avivamento da palavra, leitura, estudo, os cultos de ensino, os cultos de doutrina, perseverar, guardando e aprendendo a comunhão com os irmãos, comunhão com Cristo e a perseverança na oração. O avivamento ele será a partir destas perspectivas bíblicas: oração, comunhão, partir do pão, doutrinação da palavra. Aí nós seremos crentes e igrejas avivadas e continuaremos avivados e operando os prodígios, milagres, maravilha, aprendendo da palavra até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, professor e professora, que nesta lição você promova um despertamento espiritual para os seus alunos. Que eles voltem-se para a palavra, voltem-se para o desejo de orar, de consagrar, de buscar, de aprender da lei do Senhor no seu santo tempo. Vamos despertar em nossos alunos este desejo, porque daí nossa igreja continuará sendo cada vez mais avivada no Senhor e pelo Senhor, ou pela palavra do Senhor. Deus em Cristo te abençoe, uma boa aula para você.